Olá você, começa agora mais um Frente a Frente e hoje minha entrevistada é a promotora de justiça aqui em Alagoas, Estela Valéria Soares de Farias Cavalcante. Ela possui mestrado em Direito Público pela Universidade Federal de Alagoas, coordenou o Núcleo de Defesa da Mulher do Ministério Público, desempenhou a função de diretora da Escola Superior do Ministério Público aqui em Alagoas. Tem uma ampla experiência na área do direito, com ênfase em direitos humanos. É palestrante em diversos cursos, congressos e seminários em todo o Brasil, com a temática Gênero, Direitos Humanos das Mulheres, Violência contra a Mulher e a Lei Maria da Penha. Atualmente, a doutora Estela assessora o Planejamento e Gestão do Ministério Público de Alagoas. É autora da obra Violência Doméstica em Tempo de Pandemia, Repercussões do Isolamento Social nas Relações Familiares à luz da Lei Maria da Penha. Esse livro foi lançado em novembro do ano passado e é assunto da nossa entrevista hoje aqui no Frente a Frente. Eu agradeço a doutora Estela por estar aqui conosco mais uma vez, para a discussão de um assunto que é do interesse de todos da sociedade. Bem, doutora Estela, obrigada antecipadamente. E falemos inicialmente sobre a distinção que pode existir, que existe na verdade, quando a gente trata de violência contra a mulher ou de violência doméstica. O que caracteriza as duas condições? Gorete, é um prazer estar aqui com você, com seus telespectadores. Bem, a violência contra a mulher, eu digo sempre que é o gênero do que a violência doméstica é uma de suas espécies. Como, por exemplo, a violência contra a mulher, ela pode ser praticada por meio de um assédio sexual, um assédio moral, uma violência institucional que aquela mulher sofra quando procura um atendimento, uma violência obstétrica. Então, são várias formas de violência contra a mulher que podem ocorrer. Já a violência doméstica é a violência que ocorre normalmente por parceiros íntimos ou por algum familiar. E ela deve ocorrer no ambiente doméstico ou familiar por uma questão de gênero. Então, essa é a diferenciação entre a violência contra a mulher e a violência doméstica. Bem, diante dessa condição, o que a levou a escrever este livro, que é um livro paradidático de experiências, enfim, é um livro que auxilia na compreensão dessas questões? Bem, na verdade, em 2004, eu iniciei um mestrado em Direito na UFAL. E a partir desse mestrado, eu comecei a estudar mais detidamente a questão da violência contra a mulher. E o que me levou a fazer o mestrado e escolher essa temática foi justamente o trabalho que eu desenvolvia na época, porque eu era promotora criminal na comarca de Rio Largo. E lá eu tive contato com inúmeras vítimas da violência, que naquela época não tinham a Lei Maria da Penha para se proteger. Então, as mulheres estavam condicionadas a trocar uma violência praticada por uma cesta básica, uma multa nos juizados de violência, né, que eram considerado um crime de menor potencial ofensivo a violência praticada. Muitas vezes a mulher passava 15 dias sem poder trabalhar, tinha ferimentos no rosto, ferimentos no corpo inteiro, e se ela se recuperasse dentro do prazo de 30 dias, aquele caso era encaminhado para um juizado especial. E aí ela via muitas vezes aquela coisa gravíssima, aquele fato terrível que para ela deixou marcas para o resto da vida, ser transformada numa cesta básica que aquele agressor iria pagar e se livrar daquela situação. E aí eu comecei a estudar mais detidamente isso e passei 2 anos no mestrado e concluí o mestrado com a publicação da Lei Maria da Penha, que na época em que eu estava no mestrado, ela era apenas um projeto de lei. E aí eu tive a oportunidade de transformar a minha dissertação de mestrado em um primeiro livro, que foi Violência Doméstica contra a Mulher, Análise da Lei Maria da Penha. Com o passar do tempo, eu republiquei esse livro algumas vezes com a intenção de continuar contribuindo para essa temática, porque na época em que a penha foi lançada, né, começou a entrar em vigor, se discutia ainda se ela era constitucional ou não. Ou seja, se ela poderia ser aplicada especialmente para as mulheres, né, e não para os homens. E aí o próprio Supremo Tribunal Federal
resolveu essa questão e confirmou que a violência contra a mulher é algo que é praticado muito mais contra as mulheres e que, por esse motivo, seria realmente importante e necessária uma lei que protegesse especialmente as mulheres, né? Então, eu passei um tempo atualizando esse livro e com a chegada da pandemia, em que eu também trabalhei no início do ano de 2020, dando plantão, e aí observei que os casos de violência contra a mulher estavam crescendo assustadoramente. Com a chegada da pandemia, eu me senti na responsabilidade de contribuir novamente com essa temática. E peguei o material que eu tinha já, atualizei e transformei nesse novo livro, que é o Violência Doméstica em Tempo de Pandemia, trazendo mais uma contribuição para essa questão da violência contra a mulher no Brasil, né, para o combate efetivo à violência contra a mulher, porque nós já temos uma lei muito boa, que foi considerada, inclusive, pela ONU como uma das 3 melhores legislações do mundo para trabalhar a questão da violência, mas a gente ainda tem casos crescentes, né? E durante a pandemia nós observamos que esses números aumentaram muito. Pois é, a pandemia criou um cenário muito favorável, não é, à violência. Isso é fato. O perfil das vítimas, doutora Estela, o que dizer? Mudou ou só ampliou o quantitativo? As últimas estatísticas, né, brasileiras com relação ao perfil das vítimas têm demonstrado o seguinte, que as mulheres da classe social mais baixa, elas denunciam mais, porque normalmente elas têm, o primeiro acesso que elas têm é ao sistema de saúde, que faz uma notificação daquele caso, e nas delegacias de polícia, que também são obrigadas a fazer o registro. As mulheres de uma classe social mais alta, o que é que elas fazem? Elas procuram um advogado, elas têm acesso ao sistema de justiça direto, por meio da área civil. Então, elas entram com uma ação de separação, uma ação de divórcio, e muitas vezes por vergonha, né, por medo de se expor, elas não levam ao conhecimento da polícia a violência sofrida. Isso não quer dizer que as mulheres da classe social mais alta, elas não sofram a violência doméstica. O problema é que a notificação ainda é falha com relação a esses casos, porque muitas, por vergonha, por medo, não denunciam. Então, no Brasil, ainda o número maior, né, de mulheres que procuram atendimento e notificam os casos de violência ainda é da classe social mais baixa. Mas com relação à escolaridade, também a escolaridade varia muito, né, nas estatísticas. Tanto as mulheres que têm uma baixa escolaridade, como umas que têm uma escolaridade melhor, também denunciam. Com relação à cor da pele, a maioria das denúncias ainda é feita por mulheres negras. Então, a violência contra a mulher hoje no Brasil tem cor, né? A pele negra ainda é a que sofre mais a violência doméstica, segundo as estatísticas do nosso país. Mas com relação a uma comparação entre o Brasil e outros países, a gente nota que a violência em outros países, né, ocorre também em classes sociais mais abastadas, porque as mulheres lá procuram mais denunciar diretamente do que aqui. Aqui ainda há uma resistência muito grande. É por isso que durante a pandemia, o Ministério Público de Alagoas criou um aplicativo, que é o aplicativo Proteção Mulheres, com a finalidade de estimular as denúncias, para que as mulheres não precisassem sair de casa para fazer essas denúncias, né? A Magalu também, Magazine Luiza também fez esse tipo de colaboração, né, com a causa. O próprio Ministério da Cidadania, né, das Mulheres, do governo federal também criou um aplicativo para facilitar essas denúncias, porque realmente assim os números mostravam-se assustadores com relação ao crescimento da violência durante a pandemia. Pois é, e ainda há subnotificação em função também desse constrangimento social
que as mulheres de classe média ou da elite sentem ao admitir que sofreu uma violência doméstica, uma violência contra ao seu direito, né, de existir, na maioria das vezes, porque o feminicídio está aí colocado, é uma coisa, é um fato recorrente e o que pode contribuir no sentido de fazer com que as mulheres sejam empoderadas a fazer a denúncia e a resistir a esses tipos de violência. Por exemplo, a oferta de delegacias de proteção à mulher de uma maneira mais bem distribuída nos estados, porque a gente sabe que Alagoas, por exemplo, na capital tem uma estrutura e ainda assim fechada aos fins de semana. Não sei se já retomou essa questão de abrir durante os finais de semana, onde as violências são praticadas, em sua maioria, no final de semana, né? Então, é uma contradição ter uma delegacia especializada fechada justamente no período em que as mulheres mais precisam dessa proteção. Essa demanda, inclusive, já está com a Secretaria de Defesa Social. Já foi encaminhada pelo Movimento de Mulheres aqui do Estado e também pelo Núcleo de Defesa da Mulher do Ministério Público. Essa solicitação de abertura das delegacias das mulheres, né, tanto da capital como do interior, nos finais de semana, porque realmente os números no final de semana são muito altos. E aí as mulheres têm que ser encaminhadas para a central de flagrantes, que não tem a estrutura adequada para fazer esse atendimento. Apesar de haver um esforço grande para que haja um atendimento humanizado, mesmo nos finais de semana, mas não é o ideal. O ideal é que fosse realmente pelas delegacias das mulheres, que tem pessoal, né, faz um trabalho excepcional aqui no nosso estado. Então, é uma reivindicação antiga que eu espero que seja atendida pelo novo secretário, que ajudaria muito as mulheres vítimas da violência aqui no nosso estado. Doutora Estela, qual a sua avaliação sobre a estrutura geral de apoio à mulher vitimizada pela violência aqui no âmbito dos 3 poderes? Eu digo isso não especificamente em Alagoas, mas em nível federal. Qual é a avaliação que se faz da oferta de mecanismos, de ações que possibilitem a mulher estar protegida? Algo que a gente precisa divulgar, que é uma política pública muito interessante, que foi ampliada durante a pandemia, que é a Patrulha Maria da Penha. Poucas mulheres sabem que existe uma patrulha, né, que é da Polícia Militar, extremamente capacitada e que faz um acompanhamento das medidas protetivas aplicadas pelo Poder Judiciário, tanto em Maceió como em Arapiraca. Seria muito interessante que essa política pública fosse ampliada, né? Que tivesse mais oferta desse tipo de policiamento especializado, com mulheres para fazer esse acompanhamento. Por quê? As medidas protetivas são aplicadas e essa equipe da PM, da Patrulha Maria da Penha, vai à residência daquela mulher que está com a medida protetiva tipo de afastamento do agressor do lar, aplicada em seu favor. Ela vai lá para verificar se realmente o agressor está cumprindo aquela medida. E isso tem diminuído muito a reincidência. Então, é uma política pública que a gente tem que divulgar, é muito importante e que vem dando um resultado muito bom também, tanto para a justiça como para aquelas vítimas, que se sentem mais seguras para manter as denúncias, né, para dar andamento aos processos criminais contra os agressores, porque tem ao seu lado a Patrulha Maria da Penha para fazer essa vigilância. Pois bem, um grande ganho para a causa, a Patrulha Maria da Penha. Doutora Estela, nós vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo. E o Frente a Frente volta já já. É só um minuto. O MEC tem inovado muito na educação. Agora, existe um documento que assegura a igualdade na aprendizagem da educação básica.
E todo aluno deve ser alfabetizado até o 2º ano do ensino fundamental. Para os maiores, tem 500 mil novas vagas de ensino em tempo integral, aulas presenciais transmitidas por videoconferência e o novo ensino médio, focado no projeto de vida do aluno. No ensino superior, tem o novo FIES, 5 novas universidades federais, 9 mil novas vagas e 100% dos recursos previstos liberados. São inovações de uma ponta à outra. E para continuar inovando, o MEC lançou uma plataforma que reúne recursos educacionais da internet para educação básica. Professor, inscreva-se no curso online e torne-se um curador da plataforma. Ministério da Educação, Governo Federal. De volta com Frente a Frente, hoje com a entrevista com a promotora de justiça aqui de Alagoas, Stella Cavalcante, autora da obra Violência Doméstica em Tempo de Pandemia, repercussões do isolamento social nas relações familiares à luz da Lei Maria da Penha. Um livro que foi lançado em novembro, mas do ano passado, né? Em plena pandemia também, claro, com a redução dentro da segurança exigida para isso, e que se coloca como digamos assim, um apoio na compreensão do que é a violência contra a mulher numa situação de isolamento social. Doutora Stella, a estrutura de apoio à mulher, né, nós já falamos sobre isso, e com relação à jurisprudência, o que avançou desde a instituição da Lei Maria da Penha, como também de outros mecanismos que se tinha no âmbito jurídico para garantir direitos. Na semana passada, o Supremo Tribunal Federal, ele uma decisão assim extremamente importante para a questão da violência contra a mulher no Brasil. Ele reconheceu que a legítima defesa da honra não pode ser utilizada de forma alguma para justificar um crime de violência contra a mulher. Então, o ministro Toffoli, seguido pelo ministro Gilmar Mendes e outros ministros, entenderam que a violência contra a mulher é algo tão grave, absurdo, né, que nos dias de hoje é reconhecido como uma questão de violência de saúde pública, a violência contra a mulher, reconhecida mundialmente. Violação contra os direitos humanos, não é? Contra os direitos humanos, e é questão de saúde pública, porque traz consequências terríveis, tanto para aquela mulher que sofre, como para o sistema de saúde. Tivemos um cortezinho na conexão. A razão do tratamento que se dá. Estamos voltando. Pode voltar, doutora Stella. Foi um breve probleminha na conexão. Foi uma decisão extremamente lúcida, essa do Supremo Tribunal Federal, de não reconhecer a legítima defesa da honra como uma tese plausível para ser utilizada em pleno século XXI, em casos, né, graves como feminicídios, lesões corporais, praticadas no âmbito da relação familiar, né, como a violência doméstica. E outros também, o próprio STJ, né, que é o Superior Tribunal de Justiça, já reconheceu a possibilidade da mulher ser vítima da violência sexual, mesmo se ela é casada. Também o relacionamento de namoro como possível de ser aplicada uma sanção, né, estabelecida pelo Código Penal como crime de violência contra a mulher, mesmo que não seja uma relação de casamento, uma relação de união estável, mas no próprio namoro. Enfim, a jurisprudência tem crescido muito no Brasil desde a entrada em vigor da Lei Maria da Penha, que foi em 2006, para possibilitar e para incentivar as denúncias, né? Porque se a mulher vê que aquele caso que ela levou à justiça tem uma pena mais rigorosa, que a justiça tem um cuidado maior com aquele seu delito, né? Então, há um estímulo para que ela permaneça, né, com a denúncia até o final e para levar a uma condenação daquele agressor. Pois bem, ainda
período de pandemia, estamos há um ano, né, de pandemia, e o que dizer, por exemplo, que revelam as estatísticas, tanto do Brasil quanto estrangeiras, em relação à violação, não é, a violência, melhor dizendo, doméstica para as mulheres cujas famílias estão aí em isolamento social. Bem, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, no seu relatório final de 2020, ele apontou que 89,9% dos casos de feminicídio no Brasil foram praticados por companheiros ou ex-companheiros. E em mais de 50% desses casos, o delito ocorreu na casa da vítima, como foi o caso da juíza que faleceu no ano passado, né, na véspera do Natal, em sua própria residência. Esse caso, que foi um caso assim que teve uma repercussão muito grande no Brasil, não foi apenas pelo fato de ter sido uma juíza que foi vítima da violência, mas também porque ocorreu na frente dos seus filhos, né? Que demonstra que aquele agressor não tinha nenhum cuidado, nem com as pessoas que deveriam ser mais importantes na sua vida, que eram os seus filhos. Então, ele tirou a vida da sua mãe, né? Da mãe daquelas crianças, na frente delas, e causou um trauma, assim, para o resto da vida naquelas crianças. Mesmo que se trabalhadas, né? Mas ficam marcas para sempre, né? Não é fácil você ser vítima indireta de um crime de feminicídio, porque as testemunhas, os filhos, são as vítimas indiretas, né? E o que as estatísticas demonstram, eternas, né? E o que as estatísticas demonstram também é que o feminicídio ele traz um problema tão grave que tem causado assim um número enorme de órfãos no nosso país. Porque além da criança perder sua mãe, né, que é a base sólida da família, tem que conviver, na maioria dos casos, depois com a família do agressor ou com o próprio agressor. Né? Então, assim, é um trauma terrível para aquela pessoa, né? Que além de perder a mãe, ainda tem que viver com os familiares do agressor e com ele mesmo. E nesse Então, contexto, doutora Estela, de as mulheres, né, estarem, as famílias estarem no isolamento social e ter no isolamento social, né, digamos assim, a garantia de sobreviver a uma pandemia, né, ou menos riscos, né, para sobreviver à pandemia, e ao mesmo tempo sofrer a violência doméstica, a violência praticada pelo pai, né, pela família, ou mesmo pelo companheiro, pelo marido, enfim, não é uma tradição terrível que se vive atualmente? Terrível, porque o lar, né, aquele ambiente deveria ser o lugar onde ela estaria mais segura. Mas, infelizmente, as estatísticas demonstram que a mulher tem 9 vezes mais chance de sofrer uma violência em casa do que na rua. Então, é algo que a gente precisa continuar conversando, incentivar campanhas educativas, mostrar aquelas mulheres que existe outro caminho, que não é o caminho de sofrer a violência sozinha, né? Que ela tem uma rede de proteção com a qual ela pode se fazer valer, né? No caso de necessidade. Né? Existem aplicativos que ela pode utilizar para fazer denúncia, que ela deve utilizar para conter o avanço daquela violência, porque o que a gente observa é que, por exemplo, o feminicídio, ele é a ponta do iceberg, mas a mulher, ela sofre vários anos, outros tipos de violência, e aí ela vai deixando acontecer, passa por todo aquele ciclo de violência, começa com a violência psicológica, não é? Vai aumentando as tensões, e aí ocorre uma violência verbal mais grave, né? Uma ameaça, depois ele agride, aí pede desculpas. É o ciclo da violência que acontece, às vezes, por vários anos, antes que a mulher se sinta segura para denunciar. Mas isso, a gente quer romper com isso. A gente quer mostrar à mulher que ela precisa denunciar logo. Porque, havendo a intervenção correta, né, por parte do sistema de justiça... Há tempo de preservar a vida. A sua vida e a dos seus filhos, né? E assim, a integridade tanto
física daquelas crianças, como a integridade psicológica, porque você sofrer violência, né, junto com sua mãe durante vários anos, aquilo leva a problemas terríveis no futuro. A gente sabe, né, que a psicologia mostra isso, que muitas vítimas da violência, adultas, foram vítimas de violência no passado, né? Ou foram testemunhas da violência. E aí elas acabam repetindo essas histórias quando elas se tornam pessoas adultas, tanto as Doutora mulheres Estela, como os homens. pois é, essa luta contra a violência doméstica, ela deve ser enfrentada pela sociedade se organizando, mas também pelo Estado, né? Pela Verdade. gestão pública. E nesse sentido, a importância de se ter o combate à violência de uma forma sistemática nas escolas, nos primeiros anos em que a criança já entra na sua alfabetização, que vai tendo a consciência, né, do que vê, dos exemplos que tem em casa e do aconchego que tem na escola, enfim, tudo isso pode ser implementado, não? Com certeza. Mesmo agora nessa fase de isolamento social, em que muitas crianças não estão nas escolas, mas foram feitos vídeos, né, educativos, né, e poderia ser incluída também uma campanha específica para essas crianças que estão em casa, né, voltadas para esse público que também está sem poder frequentar as escolas, né, porque voltou a rede privada, mas a rede pública ainda não voltou. Então, é importante que se discuta na escola, com certeza, porque é de pequeno que a gente aprende, né, a ser um adulto melhor, né, e para contribuir com a nossa sociedade, que é isso que a gente quer. Doutora Estela, em relação ao livro ele está dividido em 3 partes, né? Sim. Como essa divisão ela foi colocada atendendo a que necessidade, digamos assim? A ideia é fazer com que o livro seja multidisciplinar, que possa ser, né, utilizado por pessoas da área da psicologia, da antropologia, das ciências sociais, né, e também da área jurídica. Então, eu começo fazendo uma abordagem da conceituação da violência doméstica, né, da violência contra a mulher, apresento uma evolução histórica, né, dos direitos das mulheres, das conquistas dos direitos das mulheres, né, a violência como um problema de saúde pública, como um problema de violação de direitos humanos, né, de violação de tratados internacionais e convenções internacionais que o Brasil ratificou, e por esse motivo são leis no país, a partir da ratificação de um tratado internacional, como aconteceu com a Convenção de Belém do Pará e outras, toda aquela legislação se torna brasileira também. E a partir daí, como o Brasil não tinha uma lei específica, ele estava devendo, né, desde a década de 80, uma lei que protegesse as mulheres em situação de violência. A Lei Maria da Penha veio para suprir essa lacuna. Então, eu faço essa abordagem, depois eu começo a trabalhar realmente como a violência doméstica foi introduzida no direito brasileiro, primeiro no Código Penal e depois pela Lei Maria da Penha. E aí eu trago toda uma análise, né, artigo por artigo da Lei Maria da Penha, de forma assim bastante didática, para que os alunos possam entender, né, compreender a lei de uma forma mais fácil, atualizada. Eu trouxe a atualização toda, né, desses últimos anos da Lei Maria E da Penha. é interessante que em todos os E um capítulos a repertório de senhora também traz jurisprudência. estatística, né? Estatísticas, perfil da vítima, perfil do agressor, daqui do Brasil, de outros países também. Tá? A minha pesquisa foi bastante ampla. E no Pois é. final, vem essa abordagem da pandemia, né? Para trazer a contextualização da pandemia, do aumento de casos durante a pandemia e como as políticas públicas são importantes para que a Lei Maria da Penha tenha eficácia, porque hoje a Lei Maria da Penha é muito conhecida, né, como lei de proteção às mulheres, mas os seus mecanismos de proteção ainda precisam ser mais divulgados, né? Então, campanhas educativas são importantes e também ampliar a rede de proteção e ampliar as políticas públicas voltadas
para as mulheres. Isso é extremamente importante. Pois bem, vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo. E já já o Frente a Frente está de volta. Doar sangue é seguro e não dói. O Hemocentro de Alagoas utiliza a mais alta tecnologia para fazer a coleta de sangue. Para doar sangue, é necessário ter mais de 18 anos, pesar mais de 50 quilos e apresentar um documento de identificação com foto. O doador não pode ter contraído doenças como a hepatite, sífilis, AIDS e doença de Chagas. Mais informações é só ligar 3315 2106. O Hemocentro de Alagoas precisa de você. Calma, Chico, vai devagar. Você anda nervoso. Nervoso por quê, amigo? Baixaria. O que você fez ontem? O que tá acontecendo? Batendo na mulher de novo. Mas eu te tomei todas, perdi a cabeça, Não tem fiquei esse nervoso. negócio, não tem esse negócio de tomei todas. Aqui todo mundo toma e ninguém bate em mulher, só você. Bebida não é desculpa. Onde tem violência, perde a mulher que apanha, os filhos e você. Homem que é homem, não bate. Estamos de volta para o segundo e último bloco do nosso Frente a Frente, que hoje entrevista a promotora de justiça aqui de Alagoas, Estela Valéria Soares Farias Cavalcante. Ela que é autora de uma obra importantíssima no contexto do combate à violência doméstica. Violência doméstica em tempo de pandemia, repercussões do isolamento social nas relações familiares à luz da Lei Maria da Penha. Portanto, doutora Estela, eu pergunto, como podemos, digamos assim, caracterizar, não é, a violência doméstica e familiar no Brasil? A Lei Maria da Penha, ela trouxe um conceito bem amplo e completo para a questão da violência doméstica. A violência pode ser praticada como a violência física, a violência sexual, a violência moral, a violência patrimonial também. Porque o que acontecia antes? A mulher, muitas vezes, denunciava a violência física, mas a violência que ela sofria, por exemplo, de ter perdido todas as suas roupas. O homem, muitas vezes, queimava suas roupas, destruía seus objetos pessoais, destruía seus documentos. Isso aí não era considerado violência contra a mulher. E hoje é considerado crime de dano, né? E é violência doméstica, a violência patrimonial também. A violência sexual também foi um ganho, porque nas relações familiares, muitas vezes, era difícil para a mulher comprovar que teve uma violência sexual naquela relação, que a relação não foi consentida, né, ou que o homem extrapolou, né, dentro do que era permitido naquela relação deles. Então, assim, a Lei Maria da Penha, ela trouxe essa conceituação bem mais ampla para a violência doméstica, que foi um ganho para as mulheres, né, de todo o país. Em relação ao perfil do agressor, como podemos, digamos assim, classificar? Então, nas palestras que eu dou, né, Brasil Porque é surpreendente, afora, perdão interrompê-la, porque é surpreendente. A gente observa que existe na sociedade homens, né, que se colocam de uma forma muito, digamos assim, tranquila, e o funcionamento dele na família, no ambiente doméstico, é outro completamente diferente, né? As pessoas chegam até a se surpreender quando observam uma denúncia feita pela mulher, né, desses indivíduos que, longe de se imaginar, praticam violência doméstica e familiar. Verdade, muitas vezes nem acreditam na mulher, porque o homem tem uma conduta social irrepreensível, né? É conhecido, né? Tem um trabalho e foge daquele perfil que a gente acha que é do agressor, que é alguém que usa muita droga, ou que usa álcool em excesso e que por esse motivo pratica a violência contra a mulher e contra seus filhos em casa. Mas o que a gente observa é o seguinte, que não existe um perfil traçado de agressor. O que ocorre é que, por trás da violência contra a mulher, existe um sistema patriarcal em que o homem foi ensinado de que aquela mulher, quando se tornava sua esposa, sua companheira,
se tornava também sua propriedade e que com ela ele poderia fazer o que quisesse, da forma como ele bem quisesse. Então, o patriarcalismo, não é, que foi a base da nossa construção aqui no nosso país, trouxe esse problema sério, né, para as relações familiares. E até hoje, muitas mulheres têm dificuldade de romper com essa questão, porque está tão arraigada também, até com ela mesma, em que ela também acha muitas vezes correto, né, aquele tipo de atitude, porque ela também foi ensinada daquela maneira. Então, o que a Dependência gente econômica ensina conta para isso que também, a dependência econômica também para o perfil da vítima. emocional. Existem casos em que o agressor consome álcools e drogas, existe sim, mas não é o comum em todos os casos, né? Muitas vezes a gente observa que não tem consumo de álcool, não tem consumo de drogas, mas tem a violência praticada. Então, o problema é o machismo estrutural que existe muito no nosso país e o patriarcalismo, que ensinou, né, mulheres a serem submissas e homens a comandarem as famílias, né? É muito recente, né? É de 88 a Constituição que trouxe a igualdade entre homens e mulheres nas relações familiares. Antes de 88, o homem era o cabeça do casal. E foi ensinado dessa forma. Então, Era o os nossos provedor, não é? maridos, né, era o provedor, né? E depois que as mulheres saíram para trabalhar, né, isso passou a ser mais dividido, né? Os homens tiveram que ajudar mais em casa, ajudar com os filhos, porque a mulher estava sobrecarregada de trabalho. Mas em muitos casos eles não querem resistir a isso, e por conta dessa forma de resistência, eles agridem as mulheres, né? Doutora Então tem Estela, é muito isso. possível se identificar um agressor, mesmo naquele momento em que as mulheres e os homens se encontram, que se apaixonam, ainda assim é possível enxergar que há algo que pode levar a uma agressão, a um comportamento abusivo com a mulher? Sim, é possível. Inclusive, quando eu converso com mulheres, né, eu digo o seguinte, que existem 4 sinais de um relacionamento abusivo e que você deve evitar, né, ao se relacionar com uma pessoa assim. Primeiro é se tomar conta das suas vestimentas, da sua roupa, né? Se impede a mulher de andar como ela gosta, de vestir o que ela quer, né? Outra, se tenta manipular as saídas da mulher, se ela não pode ir visitar sua família, se não pode ir numa igreja, né? Se não pode trabalhar, se desenvolver. Outra, se manipula as amizades também, né? Quer saber com quem está andando, quem é aquela amiga, o que faz. E também com relação à invasão de privacidade, né? Se quer olhar o celular, e o ciúme excessivo, né? Então, É esses importante são os pontos destacar principais. ciúme excessivo. Vestimentas e Pois é. saídas, né? Aham. Amizades, trabalho e privacidade. Né? Isso é muito importante para a gente identificar se um relacionamento pode ser abusivo no futuro. São condicionantes de relacionamento que servem para ambos os sexos, né? Com Para o certeza, casal. tanto para Ou mulheres, seja, para o casal. a mulher não pode abrir mão da sua liberdade, e isso, tanto quanto o homem numa relação, também tem que existir um entendimento e o respeito mútuo dessas liberdades individuais. Né? Com certeza, verdade. E nesse com sentido, as redes por exemplo, sociais, medidas mais ainda, né? como... E com as Doutora. redes sociais, né, que as pessoas estão se relacionando muito pelas redes sociais, e a pessoa passa uma imagem na rede social que, na verdade, não é aquela, né, A real. Né? real face dele, né, ou dela. Aham. Então, é importante que a gente esteja ligado nesses sinais Pois para se bem, precaver. então é possível, estando apaixonada, ou verificar esses sinais que podem dar um grande trabalho à mulher no futuro de uma relação. Com certeza. A gente também se pergunta, Gorete, por que muitas mulheres sofrem, às vezes, tanto tempo, né, antes de denunciar? E aí Quais são as existe muito respostas? medo,
Então, existe muito medo nas respostas, porque foi feita uma pesquisa no ano de 2019 sobre isso, porque muita gente se questionava, não é? E as mulheres muitas vezes eram julgadas quando chegavam no sistema de justiça para pedir ajuda, né? Seja numa delegacia de polícia, seja numa promotoria, e ela sofria a violência há muitos anos. Mas o que acontece é que a mulher, nessa situação de violência, ela se sente amarrada, ela se sente presa, ela tem muito medo de denunciar, ela Diminuída, muitas vezes é enfraquecida, ameaçada, né? ela tem vergonha, ela gosta do agressor, muitas vezes tem filhos com ele, depende economicamente, né? Então, assim, a falta de confiança também nas instituições, porque algumas vezes ela pode ter procurado alguma informação e ela não obteve, né, da forma como ela gostaria, procurou uma delegacia, não foi bem atendida, ou, né, mesmo assim, uma dependência emocional que aquela mulher tem da relação. Então, é importante que ela saiba que ela não está sozinha, que existe uma rede de atenção às mulheres em situação de violência, que ela pode procurar ajuda na delegacia de polícia, que ela pode procurar o Ministério Público denunciando aquele caso por meio do aplicativo Proteção Mulheres, que ela pode também utilizar o aplicativo do governo federal, que é o BR, né, Mulheres do Brasil, e fazer uma denúncia sem se identificar. E aí, a partir daquele momento, ela vai permanecer, não é? Assim, protegida, porque aquele caso vai chegar numa autoridade que vai colaborar com ela, ajudar para que ela consiga romper com o ciclo de violência e se ver livre da violência, o que todo mundo quer, viver feliz, viver em paz, né? Pois é, e o Ter ambiente uma vida, doméstico, no momento uma como nós vida estamos vivendo de pandemia, confortável. tem de se cultuar realmente a paz em casa. Não é? A pessoa que foge desse conceito pode ter um funcionamento, digamos assim, dentro da normalidade social, não é, doutora? É verdade. Então, o que a mulher quer é trabalhar, é voltar para casa, ter um ambiente acolhedor, não é que ela possa criar seus filhos de uma forma harmoniosa, né, com o seu companheiro. Então, é importante que, havendo casos de violência, a mulher fique ligada e denuncie. Num primeiro momento, não deixe que haja um crescimento dessa violência, que aí fica mais difícil ainda dela romper e de haver uma intervenção por parte das autoridades nesses casos. Medidas integradas de proteção é algo essencial nessa Com questão da violência certeza. E contra a a Lei mulher. Maria da Penha trouxe as medidas protetivas de urgência que devem ser aplicadas em até 48 horas pelo juiz, né? A pedido da mulher ou a pedido do Ministério Público. Então, é importante também que a gente diga que a mulher chegando na delegacia, ela pode requerer uma medida de afastamento do agressor do lar, e ele pode sair de casa, né, se for o caso, de extrema necessidade. Ela também pode ser encaminhada para uma casa-abrigo, se ela tiver medo de permanecer naquele ambiente. Se ela quiser, não tiver familiares para onde ela ir, ela pode ficar na casa-abrigo, tanto sozinha como com seus filhos, que tem também o requerimento de alimentos provisionais que ela pode fazer como medida protetiva. Né? Enfim, é uma série de mecanismos que a Lei Maria da Penha trouxe para protegê-la. Ela não precisa ir buscar as coisas pessoais dela sozinha, ela pode requerer que a Patrulha Maria da Penha, ou mesmo que Acompanhe. a Polícia Civil a acompanhe para fazer essa retirada dos seus pertences. Enfim, ela doutora pode Estela, ter a Lei várias Maria da garantias. Penha hoje é uma referência não só para o direito brasileiro, para o direito internacional, né? Com certeza, é considerada uma das 3 melhores legislações do mundo, né? Então, a gente precisa utilizá-la e divulgá-la cada vez mais para proteger as nossas mulheres. Doutora Estela, eu lamento informar, mas o nosso tempo chegou ao fim. Eu agradeço muito Foi um prazer, a sua participação Gorete, mais uma aqui vez. no Frente a Frente. Estou sempre à disposição. Prazer todo meu estar aqui com você no Frente a Frente. Obrigada e até uma próxima oportunidade. Fiquem todos com Deus e com saúde. Um abraço. Assim seja. Um abraço.
Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo encontro aqui, frente a frente, também com você.